Rin acordou sobressaltada ao som de um alerta de mensagem. Semicerrando os olhos e franzindo a testa, ela sonolentamente pegou o celular para ver. Saí da minha casa. A que horas você chega ao escritório? A mensagem brilhou abaixo da data-hora. 5h30. 5h30. Ela está mandando mensagem dormindo ou algo assim? Rin murmurou para si mesma, acessando o chat, mas não respondeu. Ela apenas bloqueou o celular e se aconchegou novamente no travesseiro. Enquanto isso, a pessoa que já havia saído de casa e chegado cedo ao trabalho estava ocupada transformando o escritório com a ajuda da tia Jun, a governanta de confiança da empresa. Começaram pela área comum, onde os funcionários costumavam levar comida. Você pode jogar fora tudo nesta seção, especialmente o que está no balcão e aqui. E aqui. Este lugar também, instruiu o Kebab. O mesmo vale para a sala de oficina de modelos. Para esta zona, coloque armadilhas para baratas em todos os lugares. Quero que elas sejam eliminadas, sem deixar nenhuma na empresa. Tia Jun assentiu com diligência. Em poucas horas, as salas desorganizadas foram arrumadas. Os itens foram devolvidos aos seus devidos lugares. Tralhas e restos foram jogados fora. Quando os funcionários começaram a chegar, ficaram atordoados, sem saber se tinham entrado na empresa certa. Este é o nosso escritório? Costumava ser tão bonito? Chan exclamou incrédulo. De agora em diante, por favor, ajudem a manter as coisas limpas, certo? Todos assentiram rapidamente antes de Okbab fazer sinal para que se dirigissem ao trabalho. Todos, exceto uma, que foi encarada e parada antes que pudesse sair. Com as mãos na cintura, Okbab falou com Rin. Então você leu minha mensagem, mas não respondeu? Qual é? Quem responde as mensagens às 5h30 da manhã? Com isso, Rin saiu correndo antes que o sermão pudesse começar. Felizmente, Okbab tinha que se preparar para a reunião do projeto de Rain, então ela teve que guardar para mais tarde. Rin sentou-se esboçando projetos de casas no papel. A primeira folha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, uma após a outra, e outra, mas nada parecia certo. A essa altura, a lixeira ao lado de sua mesa estava abarrotada de páginas amassadas. Vendo isso, alguém que passava sentiu-se mal o suficiente para lhe oferecer um lanchinho. Não consegue pensar direito? Experimente um pouco de açúcar. Yong entregou a ela um pacote de balas de goma. Regra universal. Funciona sempre. Obrigada. Rin aceitou o presente com entusiasmo. Se não fosse uma queda no açúcar no sangue, provavelmente era apenas a fome começando a atingir seu estômago. Vendo como ela reagiu, o jovem arquiteto sorriu de satisfação. Apesar da habilidade genial que a fazia parecer difícil, a novata não era nada má. Durante o almoço, ele sutilmente acenou com a cabeça para Mei para convidar Rin a comer com o grupo pela primeira vez. Rin, venha sentar com a gente, chamou a contadora no momento em que Rin estava prestes a comer sozinha em sua mesa. Venha logo se juntar a nós, acrescentou Tertis, acenando com sua caixa de sushi para Rin ver. Temos salmão. Embora Rin tenha hesitado um pouco, ela finalmente se aproximou. Ela não percebeu que Okbab a observava silenciosamente não muito longe. Os lábios da jovem se curvaram em um leve sorriso. Talvez fosse o alívio de ver Rin começar a se encaixar com a empresa e seus colegas. Depois de um tempo, Okbab saiu para continuar suas tarefas. Nesse momento, o telefone de Tertis tocou de repente na mesa do almoço. Estranhamente, a garota se assustou, atendendo rapidamente antes que alguém pudesse ver o nome de quem ligava, especialmente Yong, que se inclinou curioso. Qual é a do pânico? Escondendo seu namorado de nós? Ele provocou. Não, nada disso, respondeu Tertis em voz estridente. É alguém de casa. Com licença, vou atender lá fora. Mei, acho que nosso palpite estava certo. Olhando para ela, Yong sussurrou com os outros dois. Que palpite? Rin perguntou, arqueando as sobrancelhas em confusão. Yong e eu estávamos nos perguntando se Tertis já tem um namorado. E isso é estranho por quê? Rin ficou ainda mais confusa. Bem, é que ela sempre age de forma super sorrateira e nega toda vez. Então começamos a nos perguntar se talvez ela esteja saindo com alguém que já tem compromisso, ou até mesmo é casado. Isso não pode ser verdade. Rin balançou a cabeça e acrescentou. Provavelmente, já que não sabia nada sobre a vida pessoal de Tertis. Deixe-me dar uma dica, professora Rin. Nesse escritório, o amor é estritamente proibido. Chan deslizou sua cadeira para o grupo e falou diretamente com Rin. O quê? Por quê? Existe uma regra para isso? Não há regra, mas se tiver, prepare-se para fofoca sem parar. Sinceramente, eu odeio fofoca.
Ele nem tinha terminado a frase quando levou um tapa na cabeça do irmão mais velho. Diz o cara que mais fofoca. Você também está sempre bancando o cupido. Quando a Tertes entrou, você tentou colocá-la com Yong. Quem é dessa vez, hein? Talvez a Okbab? Rin pareceu atordoada. Ela se remexeu na cadeira, tentando fugir rapidamente. Mas quando se virou, notou a pessoa sobre quem tinham acabado de falar, de braços cruzados e com um olhar nada impressionado. Se vocês passassem menos tempo fofocando e mais tempo trabalhando, todos os projetos já estariam prontos. Limpar o escritório não seria suficiente. Talvez precisemos fazer uma limpeza profunda em algumas bocas. Claro, o grupo do almoço se dispersou em um instante. Todos de repente tinham trabalho ou algo urgente para resolver. Todos, exceto Rin, que optou por ficar e terminar sua refeição, fingindo que não tinha feito nada. O kebab a encarou por um bom tempo antes de finalmente se virar e entrar em seu escritório. Só então Rin soltou um longo suspiro de alívio. Ela havia sobrevivido a mais uma rodada com a velhota assustadora. Tei, se eu soubesse que você tinha deliberadamente marcado a visita ao local para o mesmo dia que Jinta, provavelmente não teria ido. Vamos lá, não fique brava. Eu só queria que vocês duas se encontrassem cara a cara, para mostrar a eles que não estamos no mesmo nível. Pena que o Pat não estava lá também. Da próxima vez, pelo menos me avise, disse Mind, esforçando-se para manter a irritação longe da voz. Eu te conto na próxima vez. Mais alguma coisa? Tem outra reunião, só isso. Mind ainda estava pensando em Okbab. Depois de desligar com Dee, ela abriu o Instagram de Okbab para verificar algo. Ela não tinha certeza de quanto tempo fazia, dias, meses ou até anos, desde que sua ex a bloqueara e definira sua conta como privada. Mind já havia enviado uma solicitação de seguimento novamente, há muito tempo, e ainda não havia sinal de que ela teria sido aceita. Ela suspirou e colocou o telefone de lado. Depois, abriu um armário e tirou uma caixa de madeira. Dentro havia fragmentos de suas memórias. Cadernos de desenho, certificados de premiação de vários concursos, coisas de papelaria antiga e um álbum de fotos de seus tempos de universidade. Algumas fotos eram dela, algumas de amigos, algumas de paisagens e algumas de Okbab durante o ensino médio. Fossem de suas sessões de estudo, viagens à praia juntas ou fotos delas juntas. Mind ansiava por esses momentos. Seu coração batia forte como se todas as suas emoções enterradas estivessem ameaçando explodir. Ela escolheu a última foto do álbum e a prendeu perto do calendário, tendo acabado de tomar uma decisão. Mind encarou a foto dela beijando a bochecha de Okbab, com os olhos cheios de determinação. Okbab havia agendado um encontro com Rin em uma biblioteca para coletar informações para o projeto delas. Ao atravessar o estacionamento em direção ao prédio, avistou duas mulheres em vestidos de noiva brancos esvoaçantes tirando fotos pré-casamento no jardim. A atmosfera era doce e cheia de alegria, irradiando uma felicidade que fazia qualquer um que as visse sorrir sem perceber. Okbab observou por um longo momento, curiosa e contemplativa. Ela se perguntava que tipo de amor essas mulheres compartilhavam. O que havia despertado os sentimentos delas uma pela outra? Quanto tempo levou para crescer? O que as fez escolher uma a outra? O que elas passaram para chegarem ali, lado a lado? O que você está fazendo, velhota? A voz de Rin soou quando ela apareceu. Você está atrasada. Okbab se virou para a garota, sem precisar olhar o relógio antigo em seu pulso para saber que Rin havia perdido o horário que lhe fora marcado. Só 5 minutos. Rin resmungou e recebeu um sermão sobre pontualidade em troca. Ela então levantou as mãos em sinal de rendição. Ok, entendi. Vou chegar exatamente no horário de agora em diante. Então, por que você me pediu para te encontrar aqui? Vou te levar para coletar informações. Buscar inspiração para a casa do Sr. Hain e da Sr. Mink. Ah, então é por isso que vamos começar assistindo aquelas duas noivas se beijando ali. Rin inclinou o queixo em direção ao casal que ainda posava sob a orientação do fotógrafo. Claro que não. Está na biblioteca. Okbab sabia que Rin estava apenas brincando, então ela assumiu uma expressão severa e liderou o caminho para dentro do prédio. Então, por que temos que vir até aqui? Não seria mais fácil pesquisar online? Rin caminhava a passos largos para acompanhar. Crianças da sua idade só pensam em conveniência. E por que adultos da sua idade gostam de dificultar as coisas? Nem tudo está na internet, Rin. Ainda existem muitos recursos que só podem ser encontrados em livros. Alguns deles não são apenas informativos,
mas podem gerar ideias que nunca teríamos imaginado. O Kebab sentiu vontade de dar a Rin uma palestra completa sobre métodos de pesquisa eficazes, mas com o tempo se esgotando, ela apenas acrescentou uma observação rápida para a garota refletir. Além disso, nem tudo online é preciso. Rin não discutiu, ela apenas ouviu. Mas não pôde deixar de notar como Okibab parecia conhecer muito bem a biblioteca. Você vem aqui com frequência? A pergunta pareceu passar direto pelos ouvidos de Okibab. Ela não respondeu, mas Rin sentiu que a jovem parou para considerar a pergunta, como se aquela fração de segundo fosse suficiente para trazer de volta memórias que ela desejava poder esquecer. Corra e procure livros. Os bons são emprestados rápido. Você não vai querer perder, disse Okibab para interromper o assunto, levando Rin a fazer beicinho e acompanhar. Okibab não queria se lembrar de nada. Mas estando de volta a um lugar cheio de memórias ligadas àquela pessoa, ela não conseguia parar de se imaginar sentada com o queixo na mão, olhando sonhadoramente para Mind, enquanto liam juntos, procurando referências de design. A atmosfera estava repleta da doçura do romance adolescente. Ela até fez algo dolorosamente cafona, como alinhar as primeiras letras de 4 títulos de livros para formar Eu Te Amo, Mind. Sério. Velhota. Esses livros são antigos. Praticamente fósseis. Isso vai mesmo funcionar? Rin sussurrou, espiando enquanto Okibab folheava a seção de arquitetura. Nenhuma delas sabia que do outro lado da enorme prateleira, alguém com quem não queriam se deparar também estava lá, escolhendo livros com cuidado. Okibab olhou de soslaio para Rin. Há livros antigos e novos. Basta escolher o que você precisa. Sinceramente, preciso te contar tudo. O que há de errado com as crianças hoje em dia? Ser repreendida deixou Rin ainda mais irritada. Ela estava cansada de procurar livros e, quando finalmente encontrava um, tinha que folhear cada página para encontrar o que procurava. Isso estava começando a deixá-la tonta. Comparado a digitar algumas palavras-chave em um mecanismo de busca, isso parecia uma tortura. Finalmente, devido à sua curta capacidade de atenção e paciência limitada, Rin se voltou para a pessoa ao seu lado para conversar. Então você realmente não vai me responder? Responder o quê? Okibab ainda estava focada no livro de arte à sua frente. Perguntei se você vem aqui com frequência. Rin pigarreou e acrescentou outra pergunta. E com quem você vem? Por que você precisa saber? Não há problema em saber. Não é como se fosse um segredo, certo? Você não precisa saber de tudo. Melhor passar o seu tempo trabalhando. Rin sabia muito bem que Okibab tinha todo o direito de não responder, mas não conseguia evitar se sentir irritada. Ela se levantou da mesa e devolveu o livro que estava lendo à prateleira, sem perceber que Mind estava por perto, lendo um livro no mesmo corredor. Quando Rin desceu e alcançou o mesmo livro, Mind já havia sumido há muito tempo. Não ficou claro o que despertou a curiosidade de Rin sobre o livro, mas ela folheou do meio até a última página. Depois voltou ao início quando decidiu levá-lo consigo. Mas assim que abriu a primeira página e viu o cartão do emprestador colado na capa, notou tanto o nome de Okibab quanto o que ela presumiu ser o nome verdadeiro de Mind, listados alternadamente mais de 5 vezes. Ah! No fim, Rin não levou nenhum livro consigo. Eu sei a resposta agora. Ela deixou escapar, mais alto do que pretendia. Shhh! Okibab levou um dedo aos lábios e lançou-lhe um olhar penetrante, sinalizando para que ela falasse baixo. Rin percebeu seu erro. Quando olhou ao redor, outros visitantes da biblioteca lançavam olhares de desaprovação, incluindo a bibliotecária no balcão não muito longe da área de leitura. A garota deu um sorriso sem graça, assentiu levemente em sinal de desculpas e se aproximou de Okibab para que pudessem conversar sem incomodar ninguém. Só para ter certeza, você está tentando esquecer aquela mulher, não é? Que tipo de pergunta é essa? Apenas me responda. Okibab se virou, não querendo falar sobre isso agora. Mas Rin não desistiu. Ela se moveu para se sentar do outro lado dela para que ficassem cara a cara. Olhe nos meus olhos, velhota, e me responda honestamente, disse Rin firmemente. Se não, considerarei nosso acordo nulo. Não vou trabalhar com alguém que foge dos próprios problemas. Seus olhares se encontraram de perto. Perto demais. Mais perto do que qualquer uma delas esperava. Por algum motivo, o batimento cardíaco de Okibab mudou. Acelerou e ecoou mais alto, deixando-a inquieta. Talvez fosse porque, por uma fração de segundo, ela olhou para os lábios de Rin. Okibab apertou os próprios lábios e tentou se afastar de Rin, que ainda encarava com aquele olhar sério.
Então, o braço de Okibab arrancou uma pilha de livros grossos e pesados de capa dura da mesa. Eles caíram no chão com um baque alto que fez todos na biblioteca se virarem, assustados, inclusive as duas que se afastaram num pulo. Desta vez, a bibliotecária não se limitou a encará-las. Colocou uma das mãos no quadril e pigarreou alto, o suficiente para que Okibab e Rin corressem para juntar suas coisas e fugissem da biblioteca, vermelhas de vergonha. O amor faz lar. Amor. Solidão. Saudade. Okibab rabiscava palavras soltas enquanto tentava se concentrar no projeto de Rain. Mas, quando olhou novamente para o papel, percebeu que, de algum modo, a palavra beijo também estava ali. Ela se encolheu, deu um leve tapa nas bochechas e balançou a cabeça, tentando espantar a lembrança do rosto de Rin mais cedo naquele dia. Irritada, amassou a folha e jogou-a na lixeira. Não consegui fazer nada. Um dia inteiro perdido, resmungou, frustrada. O toque do celular a fez estremecer. Era Rin. Okibab hesitou por um instante, receosa de que fosse algo urgente do trabalho. O que foi? Tenho cautelosa. Tive uma ideia. Pode marcar outra reunião com o Sr. Rain? Outra reunião? Precisa mesmo. Vamos lá. Confie em mim. Eu prometo que vai dar certo. Okibab franziu a testa. Estava confusa e talvez um pouco nervosa com o que quer que Rin estivesse tramando. Mas com aquele tom seguro e o histórico da professora Rin, ela acabou cedendo e fez o pedido. Rain concordou em recebê-las no dia seguinte. Gostaríamos de visitar sua casa novamente, se não for um incômodo, disse Rin durante a reunião. Rain e Mink trocaram um olhar breve. Claro. Na verdade, não precisam nem pedir. É só avisar o tio Moon e ele destranca a casa para vocês, respondeu Rain. Obrigada, há mais uma coisa que gostaríamos de solicitar, continuou Rin. Okibab ficou tensa. Aquilo não estava no plano. Pode prosseguir, disse Mink, curiosa. Para compreender todos os detalhes e os pontos problemáticos da casa do ponto de vista de um morador, gostaríamos de pedir permissão para morar nela por uma semana. O quê? Okibab arregalou os olhos, incrédula, e se virou para Rin. O casal também parecia atônito. Se pudermos ficar lá, poderemos entender melhor o espaço e descobrir o que precisa ser ajustado ou redesenhado, explicou Rin, empolgada. Okibab gesticulava discretamente para que ela parasse de falar em vão. Você está falando sério? Perguntou Rain, ainda surpreso. Sim. Às vezes, pensar fora da caixa traz resultados inesperadamente bons. Sr. Rain, Sr. Mink, peço mil desculpas. Por favor, não se incomodem com ela. A Rin se juntou a nós recentemente e ainda está aprendendo como trabalhamos, disse Okibab, curvando-se num pedido de desculpas apressado. Mas o casal apenas riu. Depois de uma troca de olhares divertidos, Mink bateu palmas. Essa é uma ótima ideia. Como esperado da mente por trás da Hintech. Vocês podem ficar o tempo que quiserem, disse animada. A casa está vazia mesmo. Quem sabe o que podem descobrir morando lá? Okibab agradeceu, forçando um sorriso, e saiu o mais rápido que pôde. Assim que estavam do lado de fora, ela se virou para Rin com os olhos faiscando. Você simplesmente pediu para morar na casa do cliente. O que estava na sua cabeça? Não surta. A Sr. Mink não se importou, não é? Ela até gostou da ideia. As pessoas não fazem isso, Rin. Exatamente. E é por isso que quero fazer. Você mesma disse que queríamos superar o nosso rival, certo? Essa é a nossa chance de nos destacarmos. Temos que conhecer o Sr. Rain e a Sr. Mink de um jeito que a Mindspace nunca conseguiria. Okibab suspirou, apertando os lábios. Ela não podia negar. O plano fazia sentido. Além disso, continuou Rin, confiante, se vivermos na casa como moradoras de verdade, ficaremos vários passos à frente deles. Essa é a nossa vantagem. Apenas confie nesta professora Rin. Prim encostou-se no batente da porta, observando Rin arrumar suas roupas na mesma mala de sempre. A empolgação da irmãzinha era quase nostálgica, como se estivesse revendo uma cena que já vira muitas vezes. Vai mesmo levar seu kit de café coado? Perguntou rindo. Quanto tempo vai ficar dessa vez? Uma semana. Só vocês duas. Tem certeza de que vão dar conta? Por que não? Respondeu Rin, animada. Prim se aproximou para ajudar, dobrando as roupas com cuidado antes de colocá-las de volta. Eu criei você, murmurou, balançando a cabeça, mas com um pequeno sorriso no canto dos lábios. Eu sei exatamente como você é. Estou preocupada que acabe causando problemas para a Sinheta Okibab. Ah, qual é? Não se preocupe com isso. Eu nem desgosto mais dela. Na verdade, estou curiosa para saber como seria ficar com ela por um tempo. Prim soltou um suspiro, observando a empolgação da irmã mais nova. Era difícil dizer se estava mais preocupada ou surpresa com o quanto Rin havia mudado.
No dia seguinte, quando Okibab apareceu para buscá-la, Prima aproveitou o momento para entregar a irmã sob os cuidados da arquiteta, com um toque de alerta. Por favor, cuide da Rin, citou Okibab. Tente tolerar minha irmã o quanto conseguir. Mas se ela passar dos limites, sinta-se à vontade para ligar e reclamar a qualquer hora. Prim! Rin protestou do banco do passageiro, fazendo uma careta infantil enquanto a irmã se inclinava pela janela. Okibab sorriu, tentando disfarçar o riso. Farei o meu melhor, citou Prim. Obrigada por confiar em mim. Você também, velhota, já chega, vá logo, retrucou Rin. E os biscoitos, Prim? Se não tirar a tempo, vão queimar. Prima regalou os olhos. Ah, meu Deus! E correu de volta para dentro em pânico. Assim que ficaram sozinhas, Okibab ligou o carro. Tudo bem. Antes de irmos, você tem que concordar com uma condição. E essa é: isso fica em segredo. Ninguém na empresa pode saber que estamos na casa do Sr. Rain. Sem problema, respondeu Rin dando de ombros. Mas no instante seguinte, seu celular tocou. Era Tertes. A ligação rapidamente virou uma chamada de vídeo. Rin congelou por alguns segundos sem saber se atendia, mas decidiu não levantar suspeitas. Rin, você pode pegar um café antes de vir. Eu te mando dinheiro. O quê? Agora? Agora? Eu não vou hoje, tô me sentindo mal. Não posso trabalhar, respondeu, forçando uma tosse tão falsa que até ela mesma quase riu. Você tá doente, mas tá de carro? Aonde vai? Ver o médico. Vou fazer um exame. Pode ser Covid. Ah, tem se espalhado de novo. Tudo bem, espero que melhore logo. Me conta depois, tá? Farei isso. Cof, cof. Rin tossiu de novo antes de desligar. As duas respiraram aliviadas. Mas antes que pudessem sair do estacionamento, o telefone de Okibab começou a tocar. Uma ligação do irmão mais velho. Ela recusou, mas ele insistiu, agora em vídeo. Talvez o Sr. Patch tenha algo urgente, sugeriu Rin. Okibab pensou o mesmo e estava prestes a atender, até ouvir Rin exclamar: Espera, o fundo é o mesmo? E se o Tertes estiver com ele? Seríamos pegas. Num reflexo, Okibab segurou o celular bem perto do rosto, tampando todo o fundo, e atendeu. O que foi, Pat? O homem do outro lado deu um salto. Nossa! Você me assustou. Ei, me assustou. Ele não atendeu minhas ligações de novo. Ele deve estar na floresta outra vez. Ah, e eu não estarei no escritório esta semana. Tô ocupada com o projeto do Sr. Rain. Entendi. Só isso. Aquele pirralho do Chan. Quando ele voltar, vou. A chamada foi encerrada antes que ele terminasse a frase. As duas ficaram alguns segundos em silêncio até soltarem um suspiro sincronizado. Ufa! Sobrevivemos, Rin comentou rindo. Já na casa de férias, arrastaram as malas para dentro. A maioria dos móveis ainda estava coberta com lonas. Vamos começar deixando o lugar com cara de lar, sugeriu Rin. Okibab concordou, e juntas começaram a retirar as coberturas, dobrá-las, mover móveis, abrir janelas e deixar a luz entrar. Mas a casa estava tomada por poeira, teias de aranha e cheiro de fechado, exigindo muito mais esforço do que imaginavam. Horas depois, quando o sol já começava a se pôr, as duas desabaram no sofá, exaustas, cercadas por um ambiente muito mais limpo e acolhedor. Nunca pensei que só limpar e arrumar uma casa fosse tão cansativo. Rin resmungou, curvando-se até encostar em Okibab. No computador é só arrastar e soltar. Okibab, pega de surpresa com a proximidade, ficou tensa por um instante, sentindo o calor da garota ao seu lado, e o silêncio confortável que tomou conta da sala recém-iluminada. E agora? Por que você está se apoiando em mim? Estou cansada. Deixe-me apoiar em você. Somos próximas agora, não somos? Mas isso é perto demais. Rin a ignorou e apoiou o queixo no ombro de Okibab, depois inclinou a cabeça para olhá-la. Agora que estamos aqui juntas, por que não fingimos ser as verdadeiras donas da casa por um tempo? Okibab estremeceu ao ver os olhos infantis e suplicantes de Rin e rapidamente se afastou, envergonhada. Para quê? Para que possamos entender como é para um casal morar junto neste espaço e como eles veriam cada área da casa. Rin deu uma desculpa aleatória, mas quanto mais ela falava, mais estranhamente fazia sentido. Não é necessário. Você não quer vencer a concorrência? Você repete isso muito. Estou errada? Você pode negar honestamente? Okibab fingiu franzir a testa sem responder. Em vez disso, levantou-se e foi pegar uma bebida para disfarçar sua agitação, deixando Rin olhando para ela com um sorriso depois de provocar sua linda veterana. Amor, aqui! Tertes acenou para alguém que entrava no café. Em uma das mãos, ela segurava uma pilha grossa de folhetos de um novo loteamento. Vei sorriu enquanto caminhava direto para a namorada e se sentava ao lado dela, estendendo a mão para pegar a de Tertes. Você está esperando há muito tempo?
Sinto muito. Fiquei presa num trabalho urgente e mal consegui sair. Tudo bem. Aqui. Tertes entregou os folhetos. Eles detalhavam vários tipos de casas no loteamento. Casas unifamiliares, geminadas, até mesmo sobrados. Hoje é o último dia de pré-venda. Eles também têm promoções especiais. Dê uma olhada e veja se há algo que você goste. Depois podemos perguntar sobre eles no stand. Vei pegou um folheto, mas começou a suar no momento em que viu a frase a partir de apenas 39 milhões de bahts. Sua expressão ficou visivelmente tensa. Só? Ela pensou consigo mesma. Um pouco caro, hein? Tertes percebeu imediatamente, com a voz suave. A empolgação anterior da garota diminuiu rapidamente. Tudo bem. Vamos esperar por enquanto. Não precisamos ir procurar hoje. Vei olhou para ela com culpa. Se eu não tivesse que ajudar a pagar as dívidas da minha família, eu poderia ter economizado mais. Não teríamos que alugar aquele apartamento minúsculo. Tudo bem. Contanto que eu possa estar com você, já estou feliz. Não importa que tipo de casa seja. Há toneladas de lugares por aí antigos e novos. Podemos planejar tudo juntos aos poucos. Não há necessidade de pressa. Vei se sentiu tocada. Ela acariciou gentilmente a bochecha da menina mais nova com carinho, mas quando seus olhos avistaram um grupo de aparência familiar caminhando em direção à mesa deles, com crachás de funcionários da Mindspace pendurados no pescoço, ela imediatamente entrou em pânico. Vei agarrou a mão de Tertes e a puxou para um canto do café, esperando o grupo passar. Aquele é o pegolfe do RH. Não faço ideia do que ele está fazendo aqui. Vi sussurrou nervosamente para Tertes. Aquele que você disse que era o maior fofoqueiro do escritório. Se ele descobrir que estamos namorando, a empresa inteira vai saber rapidamente. Ambas se sentiam péssimas por terem que esconder o relacionamento dos colegas de trabalho. Tudo porque trabalhavam para empresas rivais. Acho que precisamos trocar esta mesa, disse Okbab enquanto jantava com Rin. Por quê? Uma mesa de madeira antiga e bonita como esta não é fácil de encontrar. Sinta a textura. Móveis modernos não combinam. E o design é lindo. Mas o Sr. Rain e a Sr. Mink são apenas duas pessoas. Não há necessidade de uma mesa tão grande. Parece que eles estão muito distantes. Okbab olhou para o longo espaço vazio entre elas enquanto se sentava em uma ponta e Rin na outra. Para uma casa de férias destinada a um casal que queria um tempo a sós, a chance de receber grandes reuniões era mínima. Se diminuirmos o tamanho da mesa, eles poderão sentar mais perto e também ganhar mais espaço útil. Isso é um princípio de design japonês ou algo assim? Exatamente. O Japão não tem tanto espaço quanto nós. Cada metro quadrado é cuidadosamente planejado para funcionalidade, e isso inclui móveis. O local onde cada peça é colocada é sempre cuidadosamente considerado. Mas você não está esquecendo de algo. Os japoneses valorizam cada item que possuem. Eles não jogariam fora uma mesa linda que foi passada de geração em geração desde os tempos dos avós. Rin arrastou sua cadeira do outro lado e moveu todos os pratos para o lado de Okbab. E mesmo que a mesa seja grande, se a Sr. Mink quiser sentar perto do Sr. Rain, ela pode simplesmente fazer isso. Viu? Agora estamos perto. A garota sorriu orgulhosa com a ideia. Okbab, por outro lado, sentiu uma estranha vibração no peito e rapidamente assumiu uma expressão severa. Ela continuou com um tom sério. Você tem razão, mas antes de decidir se mantém ou substitui a mesa, lembre-se, seu trabalho é projetar corretamente. Sem enrolação, entendido? Estou falando sério. Onde você me vê enrolando? Okbab não respondeu. Ela apenas manteve a seriedade enquanto Rin, já percebendo o que ela dizia, balançou a cabeça com um sorriso. Okbab escolheu o quarto principal. Enquanto guardava suas roupas no armário e arrumava cuidadosamente seus itens pessoais, vitaminas, produtos para a pele, na penteadeira, de repente ouviu alguém cantando alegremente e alto no quarto ao lado. E não apenas alto. Rin gritava a plenos pulmões. Rin! Você pode diminuir o volume? Eu consigo te ouvir daqui. Ah, é mesmo? Desculpe. A garota gritou de volta, mas o quarto de Okbab mal havia retornado à paz quando outro som começou. Desta vez era um programa de fantasmas com a voz familiar da apresentadora, exatamente como o que ela já ouvira antes. Desta vez, estamos mergulhando em um caso assustador em uma casa antiga, onde uma família inteira foi assassinada. Os moradores locais dizem que ainda é possível ouvir gritos todas as noites ou até mesmo avistar os espíritos dos membros da família vagando pela... Rim! Desligue isso! Ah, qual é, velhota?
Isso aqui não é permitido. Isso outro também não é permitido. E eu nem aumentei o volume. As paredes são finas. Use seus fones de ouvido. Okibaba exclamou frustrada antes de pegar seu caderno para anotar este último problema. Paredes finas, vazamentos de som, precisa de conserto. Depois de conseguir acalmar Rin, Okibabe começou a se preparar para dormir. Ela imaginou que dormiria bem naquela noite. O leve cheiro de chuva do início da noite, a longa viagem e toda a energia gasta limpando a casa, com certeza derrubariam assim que sua cabeça encostasse no travesseiro. Mas poucos minutos depois de se deitar, ela viu um clarão através das pálpebras, seguido por um estrondo de trovão que sacudiu o chão. Uma tempestade? Melhor ainda, pensou. Será um bom teste para ver como a casa se comporta em condições climáticas extremas. Okibab não se incomodava com relâmpagos nem com trovões ribombando no céu. Apenas se irritava um pouco com o modo como às vezes a faziam estremecer quando estava prestes a adormecer. Ela se virava e revirava, incapaz de dormir, tentando uma posição após a outra. Em sua última virada, ela se sobressaltou violentamente em choque, sem ideia de que palavrão havia acabado de escapar de sua boca. Pela fresta perto das dobradiças, avistou uma sombra rastejando firmemente em direção à porta. O próximo relâmpago iluminou o quarto, revelando Rin parada ali, agarrada a um travesseiro e com uma expressão lamentável. — Meu Deus! Você me assustou! Buda Dama Sangha! Velhota, posso dormir aqui? Estou com medo do trovão. O quê? Por favor, o trovão... Ah! Rin gritou, olhos bem fechados, mãos tapando os ouvidos. O medo dela era genuíno. Ela claramente não se dava bem com o som dos trovões, e Okibab não conseguia deixar de sentir pena dela. Com um suspiro, Okibab deixou a garota subir na cama, com um travesseiro corporal entre elas, exatamente como naquela noite no hotel horrível e mal assombrado. Esta cama é tão macia. Rin finalmente se sentiu melhor. Ela se remexeu, tentando comparar o conforto desta com a cama do outro quarto. Definitivamente digna de estar no quarto master. Quieta. Alguns de nós estão tentando dormir. Rin torceu o nariz e imitou Okibab silenciosamente, mas os relâmpagos e trovões ainda a assustavam de vez em quando. Ela sabia que demoraria um pouco até conseguir dormir, pelo menos até a tempestade se acalmar. E como a pessoa ao lado provavelmente também não conseguia dormir, porque ela tinha que ficar se remexendo, Rin decidiu puxar conversa com Okibab, que estava tentando se forçar a descansar. Conte-me mais sobre sua empresa. Você vai ficar parada e quieta depois disso? Como um bebê, eu prometo. Por que o interesse repentino? Agora faço parte da equipe, então quero saber mais sobre a história. Você disse que sua mãe a fundou, certo? É, minha mãe era arquiteta, Jinta vem do nome dela. Ela amava design e era muito talentosa. Depois que faleceu, meus irmãos e eu temos feito o possível para preservar a empresa. É a única coisa que ela deixou para trás. É por isso que você é uma artista tão boa, assim como ela? Como você sabe disso? Você viu meu trabalho? Rin mentiu um pouco. Bem, você se formou em arquitetura no Japão. Você deve ser boa. Okibab não insistiu. Ficou em silêncio por um tempo, perdida nas lembranças da mãe, de quem sentia muita falta. Rin percebeu e pôde sentir o que Okibab devia estar sentindo. Minha mãe também faleceu quando eu era pequena. Eu entendo porque as pessoas querem guardar as memórias de alguém que perderam. Okibab se virou para olhá-la. Seus olhares se encontraram, compartilhando uma compreensão silenciosa. Não me lembro muito da minha mãe. E, sinceramente, invejo você por ter tantas memórias para guardar. Rin continuou. Às vezes me sinto culpada por lembrar delas. Por quê? Rin franziu a testa, surpresa. Prometi que a levaria ao Japão, mas nunca tive a chance. Após o funeral, Okibab decidiu visitar todos os lugares que sua mãe dissera que gostaria de conhecer. Lugares por Kitakyushu, no Japão. Ela viajou de um ponto a outro, desenhando cenas e estruturas que tocavam seu coração. Até se deparar com uma casa japonesa tradicional, sentiu uma onda profunda de tristeza, arrependimento e saudade. Em frente àquela casa, quase acreditou que sua mãe ainda estava ali. Esboçou a casa e acrescentou uma mulher de meia idade sorrindo, calorosa e gentil. E então eu perdi aquele caderno de desenho. Entrou em pânico ao abrir a bolsa e não encontrar seu precioso caderno. Refez cada rota, cada lugar onde parara, mas não havia sinal algum do caderno. Felizmente, o último lugar que visitou antes de desistir foi um pequeno café, o mesmo onde desenhara a fachada. O dono notou sua tristeza, como se o coração da jovem estivesse sendo dilacerado. — Está tudo bem?
Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou a mulher, gentil e preocupada. Dominada pela emoção, Okibab contou tudo. A dona do café engasgou de surpresa, correu para trás do balcão e retornou com algo em mãos. É este? Alguém deixou. Okibab não podia acreditar. Levantou-se, curvou-se profundamente e repetidamente, agradecendo a mulher pela devolução de seu caderno. Naquele momento, depois de tudo com minha mãe e quase perder o caderno, eu realmente sorri. A pessoa que o devolveu também deixou um bilhete, mas infelizmente nunca consegui agradecer, porque não havia nome ou contato. Se você tivesse a chance, o que diria a essa pessoa? Eu provavelmente apenas agradeceria. Aquele caderno significou muito para mim. A mensagem dele me deu força quando eu estava de luto pela minha mãe. Você lembra o que dizia? Cada palavra. Dizia: eu realmente amo seus desenhos. Eles me lembraram da minha mãe, que faleceu. Obrigada por criar um trabalho tão lindo. Por favor, continue desenhando. Rin interrompeu, repetindo aquilo que Okibab já sabia. Okibab congelou. Você? Como sabe disso? O que você acha? Rin deixou a refletir. Quando Okibab apenas piscou, confusa, Rin finalmente confessou. Em Kitakyushu, 3 anos atrás, fui eu quem encontrou o caderno e deixou o bilhete. Por um momento, tudo ao redor pareceu congelar. Até a tempestade lá fora silenciou. Sem relâmpagos, sem trovões, sem chuva, sem vento. Apenas 2 mulheres deitadas em silêncio, olhando uma para a outra. Rin então se inclinou e pressionou suavemente os lábios nos de Okibab. Ela congelou, sem saber como reagir. Talvez seja realmente o destino entre nós. Okibab, ainda atordoada, fechou os olhos sozinha e retribuiu o beijo, envolvida por uma onda inesperada de sentimentos. O beijo começou lento, depois mais profundo e quente. Se não fosse pelo estrondo alto do trovão rasgando o céu, talvez nunca tivessem recuperado a razão ou percebido o que estavam fazendo. Todo o rosto de Rin estava vermelho, seu peito e cabeça zumbindo intensamente. Era seu primeiro beijo? Eu... eu vou ao banheiro. Okibab, igualmente vermelha, mas mantendo a compostura, agarrou o pulso de Rin. Fique aqui, eu vou. Sem esperar resposta, correu para o banheiro, bateu a porta e trancou atrás de si. Seu coração disparado estava atordoada e confusa, sem saber o que acabara de acontecer. Que diabos foi isso? Sibilou para o reflexo no espelho. Vendo seu próprio rosto corado, ela levantou as mãos e fingiu que estava se engasgando de frustração. Se controle. Respire fundo. Ela é sua funcionária. Você é a chefe dela. No que está pensando? Café? Rin apareceu na porta, segurando uma xícara fumegante enquanto despejava água quente no filtro. O ar da manhã estava fresco depois da tempestade. A luz dourada do sol atravessava as janelas da cozinha, aquecendo a velha casa e enchendo o ambiente com uma serenidade doméstica que parecia estranhamente nova para ambas. Rin pigarreou, desviando o olhar por um segundo antes de encarar novamente a mulher à sua frente, que agia como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Sem dizer nada, estendeu a xícara. Obrigada. Okibab respondeu, simples e contida. As duas ficaram em silêncio, bebendo calmamente. O som do vento misturava-se ao ruído distante dos pássaros. Apenas trocavam olhares rápidos e cautelosos, até que, de repente, ambas falaram ao mesmo tempo. Sobre a noite passada. Rin pigarreou, cedendo. Você primeiro, pode falar. Okibab apertou os lábios, respirou fundo e manteve o olhar firme em Rin. Quero ter certeza de que estamos esclarecidas sobre o que aconteceu. Foi apenas uma situação inesperada. Um acidente, na verdade. Não quero que isso cause problemas no nosso trabalho. Rin piscou, hesitante. Mas... você me beijou de volta, não é? A dúvida em sua voz era quase infantil. Ela ainda tentava entender se aquele beijo tinha sido real ou apenas algo da sua imaginação. Okibab desviou o olhar. Eu estava muito envolvida no projeto. Queria que tudo saísse perfeito. Talvez tenha me jogado demais no papel do Sr. Rain e me deixado levar. A desculpa era fraca e ambas sabiam disso. Rin estreitou os olhos, frustrada, mas logo seus lábios se curvaram em um sorriso travesso. Certo, então. Já que você está tão comprometida com o projeto, vamos continuar no personagem. Vamos ser o Sr. Rain e a Sr. Mink por mais um tempinho. O quê? Eu não estou. Você não quer que o trabalho fique perfeito? Tenho certeza de que você pode dar o seu melhor neste projeto. Okibab percebeu tarde demais que tinha falado demais. Rin não estava brincando. Durante os 7 dias em que permaneceram na casa do cliente, ela manteve fielmente o papel de sinal. Mink tratou Okibab como se fosse o Sr. Rain. Às vezes preparava lanches e bebidas, sorridente como uma dona de casa dedicada.
Outras entregava as ferramentas de trabalho com doçura exagerada. Me passa a borracha, pediu Okbab, distraída, estendendo a mão. Rin apoiou o queixo na palma de Okbab, olhando para ela com olhos brilhantes e um sorriso atrevido. Deve ser assim que a Sr. Mink agiria com o Sr. Rain. Okbab suspirou, puxando a mão de volta. Você é impossível. Estalou a língua, tentando disfarçar o nervosismo que aquela proximidade causava. E assim os dias passaram. Entre o trabalho e as provocações, o tempo parecia correr mais rápido e mais confuso. Rin, com sua energia constante e charme caótico, começou a parecer cada vez mais difícil de ignorar. Quando chegou a hora de voltar a Bangkok, Okbab sentiu-se aliviada, mas também estranhamente triste por deixar a casa para trás. Durante a viagem, pararam em um posto para abastecer. Okbab desligou o carro e apoiou o braço na janela. Me traz um café também. Quero um latte, menos doce. Entendido, querida, respondeu Rin, com um sorriso provocante. Você ainda não superou isso? Só estou me mantendo no personagem. Que personagem? Você passou uma semana inteira lá e não trouxe nada de concreto. Vou pegar o café agora. Rin saiu do carro antes que Okbab pudesse reclamar mais, rindo baixinho. Logo depois, o celular de Okbab vibrou, uma chamada de vídeo de Pat. Ela franziu o senho. Por que ele estava ligando com a câmera ligada? Olhou em volta rapidamente, procurando um jeito de disfarçar o local. Inspirando-se em Rin, soltou o cabelo, reclinou o banco e fingiu estar de cama, assumindo uma expressão abatida antes de atender. O que foi? Disse com a voz rouca. Quando a imagem se estabilizou, ela viu os dois irmãos juntos. O que houve? Você parece doente, disse um deles. Provavelmente só um resfriado. Voltei ontem à noite. Não vou ao escritório hoje, respondeu com um espirro falso por cima. Você está no seu quarto agora, não é? Sim. Então abre a porta. Estamos aqui fora. O quê? Os olhos de Okbab se arregalaram em choque, e ela ficou ainda mais atordoada quando Rin voltou, como um pesadelo ambulante, e abriu a porta do carro, colocando a cabeça para dentro. Quão doce você quer seu café com leite de novo? Esqueci de perguntar. O silêncio tomou conta do espaço enquanto a videochamada revelava o segredo. Os irmãos ficaram imóveis, atônitos, diante do carro estacionado. Okbab só queria bater a cabeça no volante. Rin deu um sorriso tímido. Lentamente se afastou do carro, fechou a porta e correu em direção ao café. Uau! Então você está curtindo bebidas açucaradas agora? Chan quebrou o silêncio primeiro. O que está acontecendo? Por que Rin está com você? E onde exatamente você está agora? Pat insistiu. Se você não responder, vai parecer muito suspeito. Meu Deus, chega. Okbab explodiu. Passei a última semana fazendo uma estadia de teste na casa do Sr. Rain com a Rin. Mas foi a trabalho. Nada mais. Espera aí, você realmente fez algo assim? Você nunca concorda em passar a noite com ninguém. Eu te disse, foi a trabalho. Era necessário. Estritamente a trabalho, certo? Pat ergueu uma sobrancelha. Sim, é isso. Tchau. Okbab encerrou a ligação irritada. Terminou de reabastecer e estacionou em frente à loja de conveniência ao lado do café e, ao notar que Rin ainda não havia saído, decidiu procurá-la. Nesse momento, alguém familiar apareceu. Mind parou abruptamente. Nunca imaginou encontrar Okbab ali, exatamente naquele instante. O que você está fazendo aqui? Perguntou, aproximando-se. Okbab não respondeu. Só podia xingar mentalmente o mundo, se perguntando quando ele pararia de jogar situações assim contra ela. Como está indo o projeto na casa do Sr. Rain? Mind continuou. O silêncio e o olhar frio de Okbab fizeram Mind suspirar de derrota. Então você realmente me vê como uma inimiga agora, não é? Eu vejo. Mas você já sabia que minha equipe já havia trabalhado com o cliente antes. Nós já os conhecíamos. Não é difícil oferecer exatamente o que eles querem. Este projeto nem é um desafio para mim. Okbab apertou os dentes. Mind se gabava de habilidades que ela mesma conhecia. Habilidades roubadas e usadas para brilhar através de outro. Também estou confiante na minha própria equipe. Não vamos perder para uma ladra que não consegue inventar nada sozinha. A dor aguda que perfurou o peito de Mind foi reprimida. Tudo o que ela conseguiu fazer foi controlar os sentimentos, escondendo-os atrás de uma fachada firme. Enquanto isso, Rin observava a tensão. Sem entender totalmente o passado entre Okbab e seus irmãos, decidiu se manter quieta. Colocou os fones de ouvido e abriu as redes sociais para se distrair. Navegando, se deparou com um clipe do canal de Mink, um talk show casual. Parain e eu nos conhecemos no Japão por pura coincidência, então agora voltamos quase todos os anos para relembrar nossas memórias juntas.
As pessoas seguem os passos de seus dramas ou ídolos, mas esses dois estão recriando a própria história, brincou a amiga de Mink. Você está apaixonada demais, garota. Se eu não fosse próxima de vocês, pensaria que tudo isso é invenção. Acredite, coisas inesperadas sempre trazem amor inesperado também. Fácil para quem tem marido. Nem todo mundo tem sorte no amor como você. Você vai entender quando acontecer com você. Velhota, Rin chamou, cheia de entusiasmo. Acabei de ter uma ideia. O kebab franziu o senho, intrigada. Rin, já animada, montou rapidamente uma câmera e entrou no enquadramento, sorrindo com os olhos brilhando enquanto passava o braço em torno de Okibab. Precisamos mesmo ir tão longe e fazer isso? Okibab perguntou, ainda confusa. Exatamente, porque é trabalho. Né, minha querida? Rin respondeu, sorrindo travessa.